Continuando aí o nosso estudo sobre a prática jurídica penal, nós falamos na última oportunidade sobre a sentença. Ou seja, a partir do momento que o juiz prolata a sentença, ele tomou ali a sua decisão, formou a sua convicção, e nós temos aqui uma oportunidade importante prevista aí na nossa legislação processual, que é a possibilidade da oposição dos embargos de declaração. Então, pessoal, nós temos lá no Código de Processo Penal duas previsões. O artigo 382 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de as partes buscarem a declaração da sentença. Então, é um artigo previsto especificamente para a apresentação dos embargos da sentença. E depois nós temos lá a previsão dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, que é o cabimento dos embargos de declaração para acórdãos, para buscar a declaração de decisões proferidas em acórdãos. Então, é importante que nós conheçamos aí essas duas previsões, por quê? Porque dependendo da decisão que for proferida, se for uma sentença, a fundamentação dos nossos embargos de declaração vai ser lá o artigo 382 do Código de Processo Penal. Se os nossos embargos forem para buscar a declaração de um acórdão, a fundamentação dos nossos embargos vai ser lá no artigo 619 do Código de Processo Penal. Tá bom? Então, lembre-se, nós temos lá no Código de Processo Penal duas hipóteses de apresentação de embargos: sentença e acórdão. Qual é o cabimento dos embargos de declaração previstos lá no Código de Processo Penal? Obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. Então, tanto no caso dos embargos de declaração opostos em relação à sentença, como no caso de embargos de declaração opostos em relação a acórdão, nós temos aí essas quatro hipóteses, tá? Então, guardem lá: obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. Muito bem, fora essas hipóteses do Código de Processo Penal, nós temos também uma previsão lá no artigo 83 da Lei 9.099, que é a legislação que regulamenta os juizados especiais, que tratam também sobre os embargos de declaração, com a possibilidade de declaração nos casos de obscuridade, contradição ou omissão. Tá? Então, aqui no caso do juizado especial, ele não prevê expressamente a possibilidade dos embargos de declaração no caso de ambiguidade, somente no caso de obscuridade, contradição ou omissão. Um outro detalhe que é importante aqui, pessoal, é que aquelas hipóteses que nós mencionamos lá do Código de Processo Penal estabelecem o prazo de 2 dias para a apresentação dos embargos de declaração. Enquanto aqui, no artigo 83 da Lei 9.099, estabelece o prazo de 5 dias. Ou seja, aqui no procedimento de juizado especial, o nosso prazo para a oposição de embargos de declaração é um pouquinho maior do que no processo penal. Tá bom? Então, atenção aí para essas previsões legais, prazos e hipóteses de cabimento. De quem é a competência para julgar os nossos embargos de declaração? Do órgão prolator da decisão. Então, veja bem, você está opondo embargos de declaração de uma sentença. Para quem você vai encaminhar os embargos de declaração? Vou encaminhar para o juiz prolator. Lembrem, quando nós falamos lá da sentença, nós falamos que quando o juiz, o último item lá do artigo 381 do Código de Processo Penal é a identificação do juiz e a data. Ou seja, é para ele que eu vou encaminhar os meus embargos de declaração se eu estiver falando aqui de uma das hipóteses previstas na legislação para a declaração de sentença.
E se eu estiver falando aqui sobre embargos de declaração em relação a acórdão, eu vou também encaminhar para o órgão prolator. Ou seja, se foi uma das turmas do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma das câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo, é para eles que eu vou encaminhar também os meus embargos de declaração, tá? Então, quem prolatou a decisão embargada é o juiz competente ou o órgão competente para apreciação dos embargos de declaração. Tá bom, pessoal? Nós temos aqui alguns outros pontos relevantes, tá? O primeiro ponto relevante aqui, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Então imagine o seguinte, nós estamos lá apresentando embargos de declaração em relação a uma sentença. O recurso cabível da sentença é a apelação. Quando eu faço a oposição dos meus embargos de declaração lá no prazo de 2 dias, ele interrompe o prazo para apresentação da apelação. Ou seja, a partir do momento que ele for julgar os meus embargos de declaração e profere a decisão dos meus embargos, o meu prazo para apelação é inteiramente devolvido. A interrupção gera esse efeito, a devolução integral do prazo para apresentação do recurso principal. Tá? Então, muito cuidado aqui para não confundir suspensão de interrupção. Se esse prazo fosse de suspensão, então o meu prazo estaria paralisado e a partir do momento em que fosse proferida a decisão, meu prazo continuaria a fluir. Mas não é esse o caso. No nosso caso aqui de interrupção, ou seja, o prazo é inteiramente devolvido após a prolação da decisão dos embargos de declaração. Muito bem. Um outro item aqui importante é o efeito modificativo dos embargos, também conhecidos como efeitos infringentes dos embargos, tá? Vocês podem encontrar essas duas formas aí de identificação, efeito modificativo ou efeito infringente. O que isso quer dizer? Quando, imagine que você está lá representando o acusado na ação penal e você fez uma alegação lá em uma das suas manifestações no processo de uma atenuante. Imagine lá que nós alegamos atenuante prevista lá no artigo 65, inciso 1º do Código Penal. Ou seja, o seu cliente, o acusado, vai completar 70 anos até a data da prolação da sentença. Ou seja, é uma atenuante que deve ser considerada pelo juiz quando for proferir a sentença. Mas quando ele profere essa sentença, ele não se atenta a essa atenuante. Então, você alegou ela no decorrer do processo, mas na prolação da sentença o juiz não se atentou a essa atenuante. Então, o que você deve fazer? Oposição dos embargos de declaração sob o argumento de omissão, ou seja, ele deveria ter se pronunciado em relação àquela atenuante que você alegou, mas ele não falou nada sobre isso. Então, ao apreciar os seus embargos de declaração, ele pode dizer o seguinte: não, realmente, existe aqui uma atenuante. O acusado completou 70 anos antes de eu prolatar a sentença. Então, eu preciso aqui aplicar uma atenuante ao acusado. Então, percebam que essa decisão modificou a primeira decisão, aquela decisão que você embargou. Então, isso é o que nós chamamos de efeitos infringentes, tá? Ou seja, ele muda a decisão apenas com a apreciação dos embargos de declaração, tá? Então, ele modifica aquela decisão simplesmente com a apreciação dos embargos, tá joia? O outro item aqui importante que nós temos que conversar é o pré-questionamento. É o objetivo de você pré-questionar a matéria através de embargos de declaração. Então, o que eu tenho aqui de importante nessa oportunidade? Quando nós estamos falando do pré-questionamento, é porque
eu preciso que o juiz se pronuncie explicitamente na decisão para que isso possa servir de fundamento do meu recurso posterior. Então veja bem, nós temos uma súmula lá do STJ, que é a súmula 211, e também uma súmula do STF, que é a súmula 356, que trata sobre o seguinte: se a tese que você está discutindo, seja no recurso extraordinário lá para o STF, seja no recurso especial lá para o STJ, essas duas hipóteses, ou seja, esses dois recursos somente serão processados pelo STJ ou pelo STF se a tese que você está discutindo tiver sido abordada explicitamente no juízo anterior. Ou seja, se o juiz não adotou uma tese explícita sobre aquele caso, eu preciso opor embargos de declaração para que o juiz se pronuncie explicitamente sobre isso, pré-questionando a matéria que depois eu vou abordar lá no recurso extraordinário ou no recurso especial. Tá bom? Então, eu tenho também essa necessidade. Tá? Se o juiz não se pronunciou explicitamente sobre alguma tese, eu preciso provocá-lo através de embargos de declaração para que ele faça isso na decisão e, consequentemente, deixe a matéria pré-questionada. Tá? De novo, isso vai servir de fundamento para o meu recurso posterior, seja um recurso especial, seja ele um recurso extraordinário, tá bom? E por fim, eu queria deixar aqui um detalhe mais voltado efetivamente para a prática. A oposição dos embargos de declaração, pessoal, é algo simplificado. Então, a legislação deixa muito claro para mim quais são as hipóteses em que eu posso apresentar os embargos de declaração. E, portanto, a partir do momento que eu vou apresentar os embargos, eu apresento ele em peça única. Eu não faço petição de interposição em razões recursais. Eu faço diretamente uma peça de embargos de declaração e vou diretamente ao ponto. Houve uma omissão, como aquele caso que eu disse para vocês agora há pouquinho, que ele não se pronunciou a respeito da minha atenuante, da minha arguição, alegação de atenuante. Então, eu vou começar os embargos de declaração dizendo o seguinte: da omissão, foi alegado pelo acusado a possibilidade da aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º, pois o acusado completará 70 anos até a data da prolação da sentença. Todavia, analisando a sentença proferida, não houve pronunciamento de Vossa Excelência. Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja solucionada esta omissão. Pessoal, peça direta, peça curta e objetiva. Os embargos de declaração não se prestam aqui para discutir teses. Os embargos de declaração se prestam aqui exclusivamente para os casos previstos na legislação. Por isso que é uma peça curta, uma peça direta e que deve ser muito clara nas suas arguições. Tá bom? Para que não haja aqui qualquer possibilidade de negativa dos nossos embargos. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês sobre os embargos. Qualquer dúvida, hoje à noite nós estaremos disponíveis nos fóruns aí, eu especificamente no Fórum de Prática Jurídica, para solucionar qualquer dúvida que vocês tenham. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.